Então, irmãos, o que acontece, né? Nós estávamos estudando algumas semanas atrás sobre santidade. E naquela ocasião, o pastor pediu para nós estudarmos duas expressões também, tá? Duas expressões. Vocês lembram quais eram as expressões? Se não lembrar, não precisa, porque também se eu não tivesse anotado, eu não lembraria. Eu lembro até que no dia eu anotei, falei, eu vou anotar, senão eu vou esquecer. Clemência, e isso tinha mais uma. Piedade, certo? Clemência e piedade. Então, nós vamos fazer como se fosse um parênteses, né? No estudo que a gente está estudando aqui de 1 Coríntios, e vamos falar um pouquinho sobre piedade e sobre clemência. O que são essas duas características aqui? Primeira coisa, perguntar para vocês, o que para vocês é ser clemente? O que é clemência? É o atributo de quem? Quem é clemente faz o quê? Bom? Vamos ver, vamos falando. O que vocês acham que é ser clemente? Aí já está mais perto. E aí, vocês têm mais alguma sugestão? Clemência e piedade. Vamos falar só de clemência agora, tá? São duas coisas diferentes, tá? Vamos falar agora só de clemência e depois a gente fala de piedade. Mas tem alguma sugestão do que significa ser clemente? Clemência, o que é isso? Um pedido, falou? Legal que você falou, legal. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Né? No próprio, se a gente pensar assim, nas leis hoje em dia, né? Nos tribunais hoje em dia, no tribunal do júri, às vezes, o advogado vai e ele pede clemência. O que é clemência? É assim, ele fez mesmo, mas absolve ele. É isso. Pedir clemência num júri é falar assim, ele fez mesmo, né? Mas absolve ele aí. Vocês têm poder para absolver, absolve. Então, tendo isso em mente aí, olha, o que é clemência, né? Vamos agora passar para Deus, que a gente sabe que Deus é justo. Mas Deus, além de justo, Ele é misericordioso, que a irmã falou. Então, pessoal, clemência, se a gente procurar, por exemplo, num dicionário, a gente vai ver que é aquele sentimento, a disposição, é o atributo daquele que perdoa ofensas, que minora castigos. Então, ele sim está relacionado à bondade e à benignidade de Deus. Porque Deus é um Deus que perdoa ofensas, não é? Então, se a gente está falando que nosso Deus é clemente, nós estamos falando que nosso Deus perdoa os pecados, Ele é bom para conosco, Ele não deixa que a sua ira contra nós, assim, ela subsista para sempre. Se a gente pegar, por exemplo, Salmo 145:8, alguém pode ler Salmo 145:8 para a gente? Obrigado. Na sua tradução até falou clemência, né? Na que eu tenho aqui em mãos nem falava, mas eu ia até falar que esse versículo, ele mostra a clemência de Deus. Porque está falando o quê? Olha, que Deus é bondoso, compassivo, que Ele tem compaixão. Olha que interessante, Ele é tardio em irar-se. E Ele é grande em misericórdia, em clemência. Então, clemência é um atributo de Deus, porque nosso Deus tem esse atributo, essa disposição de perdoar pecados. Nosso Deus, Ele é tardio em irar-se para conosco, justamente por causa da bondade dEle. Agora, vamos pensar em nós, né? Nós temos esse atributo?
Ou às vezes a gente se ira mais do que devia? Totalmente. Não é verdade? A gente fica às vezes fora de si. Fala alguma coisa e depois se arrepende. E olha como é que é nosso Deus. Nosso Deus é tardio em irar-se. Aí eu gosto, quando a gente fala de atributo de Deus, né, uma característica de Deus, eu gosto de lembrar daquele versículo que fala para nós sermos imitadores de Deus, como filhos amados, não é? Então, se nosso Deus é clemente, se nosso Deus ele é tardio em irar-se, nos nossos relacionamentos diários, nós precisamos também tentar ser tardios em nos irar. Mas a gente, muitas vezes, não é. A gente deixa o quê? A parte, né, da nossa carne reagir a determinadas situações. E aí nós pecamos. Então, vamos levar... Pode falar. Mas se a gente for ver, então, Deus é bom, Ele é misericordioso, entra tudo isso na clemência? Sim, clemência é um atributo de Deus relacionado à disposição que Ele tem de perdoar os nossos pecados, certo? E isso decorre do quê? Da misericórdia dEle, da bondade dEle. E por que Ele é tardio em irar-se? Por causa dessas características todas. Tudo isso aqui está interligado. Todas essas coisas estão interligadas. Se Deus não fosse bom, como é que Ele ia ser tardio em irar-se? Como é que Ele ia ser compassivo? Né? Todas essas situações, como é que Ele ia perdoar os pecados sem a bondade? Então, tudo isso está interligado. Então, de fato, quando vocês falaram, olha, misericordioso, sim, a misericórdia está completamente relacionada à clemência, né, de Deus. Quando falaram que Deus é bom, sim, a bondade de Deus está completamente relacionada à clemência dele, porque a clemência dele é a disposição que ele tem em perdoar os nossos pecados. Isso falando espiritualmente. É um atributo dele, é a característica dele. Para nós aqui, como humanos. Para nós aplicarmos na nossa vida, então, para nós sermos clementes também, eu tenho que quê? Eu tenho que, se alguém pecar contra mim, eu tenho que estar à disposição para quê? Para perdoar. Para restaurar o relacionamento. Eu tenho que estar à disposição para ser compassivo, ter compaixão daquela pessoa. Pode falar. E não pune. Sim. Ele teve compaixão e perdoou. Uhum. É legal isso aí, porque quando trata para nós, é aquilo que nós vimos semana passada, decisão também. Fomos feridos se vai perdoar ou não, nós precisamos perdoar. Uhum. A questão de eu querer fazer isso. Sim, exato. A disposição interna nossa, né? Que às vezes a gente deixa a nossa vontade pecaminosa vencer a obrigação que nós temos também de perdoar os pecados de quem peca contra nós, né? Nós temos, porque, não é? Na oração do Pai Nosso não fala, né, de nós perdoarmos também. Se nós temos uma dívida com Deus e Deus nos perdoa, nós também temos que perdoar o que os outros aqui fazem contra nós. Então, nós precisamos ter essa atribuição aqui também da clemência para com os nossos próximos que pecam contra nós. Então, eu peco contra você, imagina, se você não for clemente como Deus, você tá agindo de uma forma completamente contrária à benignidade, à misericórdia que Ele teve com você. É como se você não tivesse aprendido. Olha, eu devia, vocês lembram daquela parábola, né, que fala, olha, aquele devedor ali, ele devia milhões e milhões de milhões. E aí o credor dele foi lá e perdoou ele. E aí de repente ele achou um outro coitadinho ali, ó, que estava devendo 100 mil reais para ele. Ele falou, não vou te perdoar não. Vai lá, ó, vou chamar as autoridades para te botar na cadeia por causa desses 100 mil reais. Aí, poxa, olha só, ele teve perdoado milhões e milhões de débitos. Só que ele não teve clemência e misericórdia para agir da mesma forma com o próximo dele. Então, nós precisamos também ser clementes nos nossos relacionamentos diários, né?
Quando alguém peca contra nós, precisamos ter essas características de sermos tardios em nos irar. Nós precisamos ter essas características de sermos misericordiosos, compassivos, termos compaixão das pessoas. E assim, sermos imitadores de Deus também, como filhos amados, demonstrando e derramando clemência sobre a vida das pessoas. Mas a gente trazendo para o contexto contemporâneo, né? Eu não consigo ver isso. O quê? Essa clemência nas pessoas. Não, mas aí que tá. Tudo bem, só que assim como a gente às vezes não vê verdade nas pessoas, porque as pessoas mentem, mas está errado. Mas eu vejo no contexto igreja. Tem tanta gente dentro da igreja com, vamos colocar entre aspas, talvez ódio, mágoa de irmãos e não perdoa. E isso traz consequências dentro da igreja. Sim. Até teve uma pessoa que estava falando do pastor dela. Ela falou assim, nossa, me decepcionei. Ele falou assim, ele fala de perdão, mas ele não conversa com a irmã dele. A esposa dele não conversa com não sei com quem. Como que ele chega no púlpito e fala de perdão? Uma pessoa que não perdoa. Não tem clemência, né? Fala uma coisa que não vive. Muito disso acontece dentro da igreja. São máscaras. E aí, isso é o meu ver, tá? Que eu vejo assim, aí atrapalha o crescimento da igreja. As pessoas começam a fazer, talvez, as mesmas coisas. Falar, se ele não perdoa, por que eu tenho que perdoar? Então a gente começa a olhar para o outro e fala, ele não faz, eu também não vou fazer. Isso traz consequência. Então eu vejo hoje que essa clemência dentro da igreja, não na nossa, a igreja universal, está faltando muito. Sim. Aí, por exemplo, né, aí tem várias questões que a gente pode refletir a respeito disso. Várias coisas. Uma, por exemplo, é a importância de uma liderança saudável que reconhece os erros, pede perdão, por exemplo, e que mostra para as ovelhas que o pastor das ovelhas ali, ele também tá suscetível a erro. Então, da mesma forma que aquele líder ali reconhece seus erros, não é aquela pessoa, né, como é que fala, autoritária, não é aquela pessoa que, tem uma expressão lá na Bíblia, né, não sejam dominadores dos que vos foram confiados, tem um versículo que fala, né, para os pastores. Então, é um líder que não é assim. Então, quando a ovelha vê humildade naquele lá, e ela imita. Então, a senhora deu um exemplo aí de um pastor, né, é um pastor, olha só, e às vezes a pessoa, porque o pastor vai errar também. E não é Jesus. Jesus não erra. Dolo algum se achou em sua boca. Pecado nenhum ele cometeu, Jesus. Mas o pastor é um ser humano, ele vai errar como qualquer outro. Então, por isso que é importante qualquer um de nós termos essa consciência e estarmos à disposição para quê? Para nos quebrantar. Para não ficar com aquela dura cerviz. Para não ficar com aquele coração de pedra. Que não quer restaurar relacionamento. Que quer do meu jeito. Né? Então, a gente tem que estar à disposição. Mesmo o erro acontece. E aí a gente tem que... Da mesma forma como nós formos perdoados no nosso erro, nós também temos que perdoar aqueles que erram contra nós. Havendo essa característica, as pessoas vendo isso, é uma questão interessante, né? Que a gente vê assim, talvez falte um pouco mais assim na igreja de perdão público, sabe? Porque isso aí dá o exemplo, não dá? Olha, aquela sentimento, olha, pequei em público aqui, ó, vou pedir perdão em público. Isso aí dá aquela sensação, aquele sentimento, aquele ensino para as ovelhas mesmo, de que qualquer um pode errar e que a restauração do relacionamento está sempre à disposição, através do perdão. Mas a gente fala meio que você falou, é permanecer nisso. Faz anos e anos e anos. Quando é que, por nós mesmos, a gente não consegue. Sim. A gente tem que pedir a misericórdia de Deus e falar, Deus, eu preciso perdoar. Sim. Mas não permanecer no erro. Uhum. Não quer dizer assim que todos nós estamos sujeitos a isso. Porque eu já fui assim. Se todo mundo, né? Não tem como. Eu tive que pedir a clemência de Deus, Deus tenha misericórdia de mim para que eu possa perdoar. Uhum.
Que eu aprenda a perdoar também, né? Exato, aprenda, porque perdoar eu sei que é difícil, dependendo da situação, o que aconteceu. Mas a gente precisa pedir mesmo, isso assim, Deus, me ensina, porque eu não consigo. Mas permanecer. E até esse sentimento de falar, olha, Deus, eu estou com dificuldade, me ajuda, isso aí também já mostra que um coração que está querendo se quebrantar, não mostra? Só que aí, vamos fazer também a relação, porque é algo que volta e meia, aqui, quando a gente levanta para perguntas, alguém fala, fala daquela situação assim, e se a pessoa não for salva? Aí, será que essa pessoa é salva, etc.? Volta e meia surge essa situação, né? E de fato, assim, pode acontecer de uma pessoa conviver no nosso meio, como se isso aqui fosse um clube social, por causa, sei lá, de evento, de amizade, do que for, e não ser salva? Pode. Olha só. Mas por isso que é importante nós sempre meditarmos na palavra de Deus, é algo, inclusive, que a gente, se Deus quiser, vai ver já na piedade, porque isso aqui também, a gente precisa se filtrar, se peneirar, entender as situações, né? Para a gente não ser aquela semente que caiu no meio dos espinhos, ou que caiu naquele lugar ali que não era um solo fértil e não frutificou, certo? Então, clemência é uma característica que nós também devemos ter como imitadores de Deus, né? Quando alguém peca contra nós precisamos estar dispostos a perdoar essa pessoa. Então, vamos agora ler também, olha, Neemias 9:31. Neemias 9:31. Quem encontrar pode ler, por favor. Obrigado. Aí, agora, interessante, né, que na tradução que a Juliana leu, falava o Clemente, no meu não tinha, só tinha a ideia, né? Agora, na tradução que a Giovana leu, não fala o Clemente, no meu tem. Mas, independente da tradução que a gente usar, a ideia de clemência está ali. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Mais uma vez, essas ideias aqui, olha, de clemência, misericórdia, ser compassivo, estar disposto a perdoar, ser tardio em irar-se, são coisas que a gente luta no nosso dia a dia e que a gente perde muitas vezes, né? Agora eu vou ler para vocês, eu leio Salmo 103, de 8 a 13. Salmo 103, de 8 a 13. Diz assim: O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Esse texto aqui é muito legal, né? Muito interessante. Primeiro ele está mostrando para a gente essa característica de Deus de ser compassivo, ser bondoso, tardio em irar-se, ele é rico em bondade. E olha que ele não repreende perpetuamente. Ele não repreende perpetuamente. Ele não conserva para sempre a sua ira. Ele é clemente para conosco. E tem uma situação aqui interessante, né, de não nos tratar conforme os nossos pecados, não nos retribuir conforme nossas iniquidades. Que aqui fala primeiro, olha, quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O pessoal coloca um satélite, né, um telescópio espacial lá no céu para tirar foto do universo. Aí ele pega sei lá quantos milhões de anos-luz, bilhões de anos-luz para frente. E eles não conseguem chegar no fim.
Cada vez eles tentam chegar um pouquinho mais, ó. Aí chegou um pouquinho mais para frente e não chega no fim. Olha só, olha a distância que Deus me afasta das minhas transgressões. Olha como é grande o universo. Olha como Ele afasta de mim a transgressão. É muito longe. E outra característica que fala aqui, né? Que é muito interessante, não sei se os irmãos já pensaram, mas ele fala, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Olha que interessante, por que ele não usa norte e sul? Se a gente for parar para pensar norte e sul, chega um ponto que você não vai mais para cima, vai? Não vai. O norte tem um limite. O sul também tem um limite, não tem? Tem um ponto que você chega lá no sul, você desceu, não tem mais para onde descer, você está no sul extremo. Agora, sempre dá para ir mais para o leste. Sempre dá para ir mais para o oeste. Não acaba leste-oeste. Não tem um polo. Se eu chego lá, vou para o leste, quanto mais eu continuar indo, eu sempre vou ter mais leste à minha frente. Da mesma forma, o oeste sempre vai ter mais oeste. Então, Ele afasta de nós as nossas transgressões de uma forma que, assim, é inalcançável. A transgressão nunca mais vai me alcançar. Ela está distante de mim para sempre, eternamente, numa distância que, assim, é impossível de ela ser usada de novo contra mim. Ele lançou lá no fundo do mar as minhas transgressões, os meus pecados, para não usar eles de novo contra mim, porque Ele me perdoou. Ele fincou o escrito de dívida na cruz. Então, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é clemente, Ele é tardio em irar-se, Ele é rico em bondade. Então, sobre clemência, é isso que eu separei para falar para os irmãos. Que nosso Deus é clemente. Clemência é aquela disposição, atributo daquele que está disposto a perdoar os pecados e restaurar aqui os relacionamentos. E que nós devemos ser imitadores dele, assim como filhos amados, né? Que nós somos filhos amados dele. Sobre clemência, alguém queria mencionar alguma coisa? Então vamos para a piedade. Piedade. Agora eu quero que vocês me falem também, para vocês, o que é piedade? O que é piedade? Porque, para mim, antes de eu me converter, piedade era uma coisa. Depois de eu me converter e aprender sobre isso, né? Piedade virou outra coisa. O que é piedade? Compaixão por alguém. O que mais? Dó. O que mais? Amor. Olha que interessante. Essas expressões que, principalmente vocês dois usaram, remetem à ideia mais popular de piedade. Não é assim, ó, tem piedade de mim. Não é? Como se eu ajoelhasse assim e falasse, tem piedade de mim. Dó, ter compaixão, né? Não me pune com o que eu mereço, né? E essa ideia aí de piedade é justamente a ideia mais popular de piedade, que é ter piedade é ter dó. Mas eu vou dizer para vocês que piedade nas Escrituras, ela traz uma ideia diferente. Piedade nas Escrituras foge do senso comum, da ideia popular de dó, de simplesmente ter dó de alguém, e passa, olha só, piedade, pensa em piedade como um exercício, como uma atividade, tá? Não, pensa como uma atividade. Piedade é consagração prática a Deus. Consagração prática a Deus. Uma total devoção a Deus na nossa vida diária. Ser piedoso não é ter dó. Ser piedoso é me consagrar a Deus e devotar-me a Ele completamente na minha vida diária. Isso é ser piedoso. Piedoso é uma atividade. Piedoso não é um ponto
parado no tempo, mas ser piedoso é algo que você exerce no seu dia a dia, através de uma consagração a Deus, uma devoção na sua vida. Vamos ler aqui alguns textos? Vamos começar com 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, de 6 a 11. Eu leio esse aqui que é um pouquinho maior. 1 Timóteo 4, de 6 a 11. Diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Agora friso isso aqui, olha. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Olha que interessante, porque vocês lembram que eu mencionei para vocês que é uma atividade, é algo assim contínuo na sua vida? E é interessante que ele comparou aqui, olha, ao exercício físico. Ele falou assim, ó, da mesma forma que você se exercita fisicamente, quem é que joga bola? Joga bola, um atleta aqui. Quem aqui faz academia? O irmão faz academia. A irmã também. Quem aqui faz pilates? Agora já tem um monte de gente que faz pilates, né? Mas olha, muito legal, muito bom fazer exercício físico, está falando aqui para você. Mas olha, além disso, tem algo muito melhor para você se exercitar, além de se exercitar fisicamente. Exercite-se na piedade. Exercite-se na consagração prática a Deus. Exercite-se na devoção a Deus na sua vida diária. Tá? Então, olha só, exercite-se pessoalmente na piedade, porque o exercício físico ele pode até ter algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa tanto da vida de agora presente, mas também da que há de vir. Então, a piedade, ela atua na sua vida agora e também no seu futuro com Deus. Agora eu quero falar com os irmãos, legal, mas agora me diz uma coisa, como é que eu posso viver de forma piedosa? Falem para mim, como eu posso viver de forma piedosa? Coisas que eu posso fazer. Oração, muito bom, oração. Oração é algo que tem que estar na minha vida diária, na minha atividade constante. A Bíblia fala, orai sem cessar. A Bíblia também fala, olha, quando você for orar para Deus, entra no teu quarto, bota a cabeça no teu travesseiro e ora a Deus. Faz isso em secreto, aquele que te vê em secreto vai te recompensar. Oração. Oração é algo que eu preciso se eu quiser consagrar minha vida a Deus, se eu quiser viver para Ele, né? Dedicar-me a Ele, fazer uma consagração prática, devotar-me a Ele. O que mais que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Como é que eu exercito a minha piedade? Vamos, pode falar primeiro. Conhecimento da palavra. E como é que eu faço para eu conhecer a palavra? Lendo a palavra. É isso que a irmã ia falar? Fala mais alto, não entendi. Isso, amar o próximo, né? Exatamente, exato. Então, ó, aqui a gente tem orar, ler as Escrituras, ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Ler a Bíblia todos os dias. Orar todos os dias. Como é que eu posso orar, gente? Tem diversas formas de orar, não tem? Vamos pensar aqui em formas que existem de oração? Tem aquela oração corriqueira, por exemplo,
que a gente faz antes de nos alimentar, por exemplo? Não tem? Tem. Tem oração, por exemplo, que nós podemos fazer, por exemplo, no culto público. Tem o culto de oração às quintas-feiras, não tem? Tem, por exemplo, também você reservar um horário no seu dia, especificamente como um horário de oração, no seu dia, só você e Deus. Tem também, não tem? Olha só, aqui a gente já mencionou 3 formas de nos consagrar a Deus em oração. Tanto no culto público, quanto naquela situação corriqueira do dia a dia, quanto também naquele horário que nós podemos separar para a oração a Deus diariamente. Aquele momento que a gente fica sozinho com Deus. Tem mais, mas aí a gente vai relacionar com um outro caso aqui, então eu não vou falar agora, né? Mas vamos lá. A gente viu também de ler a Bíblia. Ler a Bíblia, como é que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia sozinho, por exemplo, em casa, naquele momento devocional que você vai ter? Sim. Mas você também não está lendo a Bíblia aqui hoje? A gente está estudando a Bíblia aqui hoje, no culto público também. Legal. Sabe uma outra coisa que nós desprezamos na vida diária hoje? Nós desprezamos isso, tá? Até eu queria perguntar aqui se alguém faz. Se alguém fizer, parabéns, viu? É bom. Mas nós desprezamos, porque nossa vida é corrida. Quem é que não tem uma vida corrida? Até a Sofia tem uma vida corrida. Até ela. Mas sabe uma coisa que a gente não faz se a gente devia fazer? Meditação na palavra de Deus e nas coisas de Deus. Meditar. Meditar é pensar. Meditar é refletir. Separar um tempo do nosso dia, separar ele mesmo. Sabe aquele tempo lá que você fica no celular? Você fica passando no Instagram? O X, que antes era Twitter, agora virou X. A irmã não faz isso, graças a Deus. Né? Mas sabe, todo esse tempo aí, tempo ocioso que a gente faz, não, estou vendo notícia. Estou vendo isso, não. Nós podemos meditar, gente. Meditar, pensar. Nós podemos até pensar nos acontecimentos do mundo. Olha, o que está acontecendo lá no Oriente Médio? E tentar refletir isso aí à luz da palavra de Deus que a gente conhece. Pensar mesmo, sabe? Aplicar a vida diária, os acontecimentos da vida diária a Deus. O que Deus quer de um ser humano em determinada situação. Pensar, por exemplo, em qualquer tipo de situação. O que é importante para você? Medita nisso, pensa nisso. E assim, ficar ali, vou pensar. Vou meditar, vou refletir. Acho que faz sentido agora o que a Maria falou daquela questão dentro das igrejas, universal, a questão da meditação. Eu me lembro quando eu fiz seminário, o pastor falou assim para mim, eu não meditei, ele falou assim, é aqui dentro, falando do seminário, é aqui dentro que muitos vão se desviar de Deus. Aí eu disse assim, puxa, pensei comigo, nós estamos aqui estudando a Bíblia, como que eu vou se afastar de Deus estudando a Bíblia? Ele falou assim, sabe por quê? Você não tem tempo de meditação. Nós estamos ouvindo sobre Deus, mas o momento da meditação, que é o particular, nós não temos. E de fato, então pensa, as pessoas vêm para o culto hoje, mas não meditam no que foi dito, não param para refletir. Sim. Teve uma quinta que eu até brinquei, que o pastor não estava de férias, eu cheguei domingo. Quer dizer, as pessoas vêm para o culto e não sabem o que foi pregado ou param para analisar, deixa eu ver, deixa eu trazer para a minha vida, deixa eu aplicar isso para mim. Então a meditação, parar para refletir, é o que está talvez causando tudo isso, de fato, a gente sabe o que deve ser feito, mas não faz. Então, eu ouço, mas não aplico. Por quê? E será que eu parei para pensar o que eu preciso fazer? Então, isso faz sentido agora, porque a meditação é importante. Né? E ela ajuda a fixar também os versículos que a gente estuda, as verdades da palavra de Deus. Ela nos ajuda a aplicar isso na vida diária. Meditação, gente. Isso aqui é importante porque, de fato, alguém aqui faz meditação? Alguém reserva tempo assim, de tal a tal horário no dia,
eu vou passar meditando na palavra de Deus. Não vou passar lendo, não estou falando de ler a palavra de Deus. Não estou falando de assistir uma pregação. Não estou falando nem de fazer um tempo de oração específico. Eu estou falando, eu vou meditar nas coisas que estão acontecendo e vou pensar, pedir para Deus me acompanhar aqui nesse pensamento, para que eu possa pensar nisso à luz da palavra dele. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para Deus. Não temos. Porque eu tenho que sair daqui para ir para tal lugar, e tal hora eu tenho que fazer tal coisa, e aí eu tenho que fazer o pilates, o futebol, a academia, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer exercício. Eu não estou exercitando a piedade às vezes. Então, olha aqui um desafio. Reserve algum tempo da sua vida diária para você meditar na palavra de Deus. Por exemplo, sei lá, qualquer situação corriqueira mesmo. Vamos pensar, olha, alguém perdeu ou maltratou um animal. Maltratou um animal. Opa, apareceu lá, maltratou. O que a Bíblia fala sobre isso? O justo preza pela vida do seu animal. Tem um versículo em Provérbios, salvo engano, falando sobre isso. Ou alguém fez mal a um idoso. O que a Bíblia fala sobre isso? Honrar as cãs, não é? Os cabelos brancos. E olha como o mundo é mau, quando as pessoas fazem. Olha como as pessoas precisam de Jesus para serem transformadas. Então, qualquer coisa corriqueira, vamos pensar, meditar nelas à luz da palavra de Deus. Isso faz parte de ter uma vida piedosa, tá? Isso faz parte de ter uma vida piedosa. Então, nós já vimos aqui, olha, ler a Bíblia diariamente, meditar diariamente, orar diariamente. O que mais que nós podemos fazer para nós termos uma vida piedosa? Ter uma vida, com certeza, você está tendo soberba, não faz bem para ninguém. A altivez de espírito precede a queda, não é? É o que ensina Provérbios. A altivez de espírito precede a queda. Você está agindo de forma piedosa, porque você está aplicando o ensino bíblico na sua vida. Você está exercitando a piedade. Sim. Por exemplo, o que mais? Vamos pensar aqui, olha. Frequentar o culto. Culto público, né? Frequentar o culto faz parte de ter uma vida piedosa? Sim. Faz parte de ter uma vida piedosa. Também ter comunhão com os santos faz parte de ter uma vida piedosa? Faz parte de ter uma vida piedosa. Pode falar. Ajudar um doente faz parte de ter uma vida piedosa? Faz parte de ter uma vida piedosa. São atividades que nós estamos realizando na nossa vida diária que nos permitem exercer a piedade. Aqui, voltando só um pouquinho, tá? Que eu acabei pulando uma questão aqui que eu tinha separado para falar. Ainda na meditação que eu tinha mencionado, tem dois tipos de meditação. Tá? Tem a meditação ocasional e a proposital. A ocasional é aquela em que acontece algo no meu dia a dia e eu já penso, eu já reflito à luz da palavra de Deus. A proposital é aquele tempo que eu foquei mais, né? Separei mais para falar para vocês, de separar um tempo para isso. Essa é a proposital, porque eu separei propositalmente aquele tempo para isso. Mas também é claro que na vida diária aconteceu alguma coisa, a gente já pode também refletir. Aí seria a ocasional, tá? Perdão que eu tinha pulado isso aqui, sem mencionar. Aconteceu alguma coisa, isso, aconteceu alguma coisa, que tal, eu vi, na hora que aconteceu, eu medito, eu penso, né? Reflito. Aí é ocasional, da ocasião. Agora, proposital é aquela situação mais que eu mencionei, da gente reservar o tempo para poder pensar. Não é reservar o tempo para ler a Bíblia especificamente, isso aí é outro momento. Não é para deixar de ler a Bíblia, não é isso. Estou falando fazer tudo isso.
Tem o tempo da Bíblia, o tempo da oração, e o tempo também da meditação. Meditar na palavra de Deus, né? Só pegar o gancho para você falando de meditação ainda, eu lembrei. Hoje as pessoas, elas não têm, não generalizando, mas a maioria, quando o pastor começa a pregar e ensinar, as pessoas estão sem paciência. Uhum. Porque não consegue meditar, não lê, não faz, não tem exercício, a prática de fazer. Então, quando vai na igreja, nossa, o pastor está falando muito, está pregando muito, não tem aquela a calma, né, de ouvir, de aprender, de meditar. Uhum. Então, as pessoas hoje, o que eu ouvi, né, que falou assim, pastor, o senhor está pregando muito. Não, não sei, né, mas em outro lugar, gente. Pastor, o senhor está falando muito, está demorando, então a pessoa não está conseguindo nem. É aquilo que o pastor Luiz falou: vem, escuta a mensagem, ela não lembra, saiu naquela porta, não lembra nenhum texto do pastor, porque o pensamento dela. Estava em outro lugar. Exatamente. Uhum. Não estava aqui. Sim. E por isso que a gente fala: quando você entra aqui, que vai ter comunhão, vai ouvir, deixa lá, vamos, Senhor, fala comigo, fala no coração, presta atenção naquilo. E Deus vai tratar aquilo que você pediu. Agora, sem meditar, sem prestar atenção, nada vai acontecer, né? Sim. E nos dedicar, isso aí também vai nos edificar, né? Sim. Porque a gente vai ser mais edificado proporcionalmente à dedicação que a gente vai ter a isso. À meditação, ao ensino, a essas situações todas, né? Então assim, essa ideia, a gente não pode estar só de corpo presente, a gente tem que estar de alma presente também. Para poder, de fato, nos dedicar àquilo que nós estamos fazendo. Mas esse sentimento de que tem outra coisa para fazer, de que ou está demorando, outras situações, né? Isso aí muitas vezes pode passar pela nossa vida. A gente não está muito acostumado. Vamos pensar assim, olha, quem é mais antigo? Quem é mais antigo? Eu já sou mais antigo, né? Que eu já vivi numa época que não tinha smartphone, né? Tem os jovens aqui quase que só conhecem o smartphone. Mas antigamente as coisas não eram tão rápidas, né? Não. Ué, você tem quantos anos? Oi? 30? Tá. Então 30 talvez você tenha vivenciado também, igual eu. Tenho 33 para 34. Assim, você lembra lá atrás, da época que se eu queria saber o resultado do jogo do meu time, eu tinha que deixar e ficar esperando, ou no rádio, ou na televisão, até a hora que alguém falasse? Hoje não. Hoje eu quero saber, eu já pego aqui no Google, ó, escrevo, e eu estou sabendo na hora. Antes eu tinha que esperar. Não é verdade? Eu tinha que esperar. Eu tinha que esperar a hora da notícia. Então você colocava lá, olha como é que a gente era mais calmo, mais tranquilo, né? Porque ó, não é na minha hora. Eu vou colocar, na hora que eles falarem, eles vão falar. E com tudo isso a gente ficou mais ansioso. Ansioso, sim. Só que a ansiedade é pecado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Entrega a Deus todas as suas petições, né? Então, na oração, então olha só. Então, essas situações aqui que é bom, lógico que é bom, se souber usar. Mas se souber usar de forma controlada, é bom. O conhecimento se multiplicou já. Agora, isso aqui também, de uma certa forma, contribui para eu não ter tempo para meditação, eu ter dificuldade em meditar, eu ter dificuldade em orar. Que eu vou começar a orar aqui, ó, daqui a pouquinho eu já estou pensando em sei lá onde. Que a minha mente já flutuou daqui e já foi para outra coisa. Eu já estou prestando atenção no passarinho que está cantando lá de fora. Já perdi o rumo da oração. Por quê? Porque eu não consigo mais focar. Eu não consigo mais focar. Não tenho mais foco. Eu só consigo ficar saindo de um lugar para o outro. Do mesmo jeito que eu saio de um post do outro aqui, do X ou do Instagram ou do que for, da mesma forma, quando eu for orar, eu não consigo focar em alguma coisa, porque eu só consigo sair daqui para lá, vou mudando. Não consigo mais meditar, fico cada hora pensando em uma coisa diferente. Então isso faz mal. Isso faz mal. Isso nos prejudica, né?
Outra situação aqui, olha. Uma situação também que muitas vezes é negligenciada, né? Culto no lar. É uma forma de viver uma vida piedosa? Sim. Sim. Então, olha, vou falar aqui, ó, para os casados. Façam um culto no lar. Suas esposas, quem tem filhos com os filhos juntos, se moram juntos com vocês, separem um tempo, prepare algo para cantar uma música. Pode colocar na televisão. Ah, não sei tocar instrumento, coloca na televisão. Coloca na televisão, cantem uma música juntos. E separem um texto para você ler e estudar com a sua família. Não precisa ser muito. Começa com pouco. Não precisa ser um negócio que vai ficar 2 horas ali, 1h30, não precisa. Mas separe, faça, ó, separe ali, ó, durante o seu momento de estudo da Bíblia semanal, você fala, não, agora eu vou preparar um culto doméstico para minha casa. Que música que nós vamos ler? Que vamos cantar? Essa daqui. Ah, que texto nós vamos estudar? Vamos estudar esse aqui, ó. O que eu vou falar sobre isso aqui quando a gente for estudar? Ah, vou falar tal coisa. Olha, esse versículo aqui é interessante para a gente refletir nisso, naquilo. Ah, e também vamos separar um tempo para oração. É um culto doméstico, é justamente o que eu estou falando. Né? Estou falando principalmente para os homens, porque os homens são os líderes dos seus lares, né? Os casados, né? Estou me voltando mais aos casados, mas com certeza, quem não é casado, por exemplo, pode também fazer algo desse tipo. Né? Então, assim, é importante todos aqui fazermos a prática do culto no lar. Porque isso aqui também é uma forma de ter uma vida piedosa, de exercer a piedade. Tá? Vamos abrir mais um texto aqui, olha. Alguém pode ler, por favor? 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, de 3 a 4. 1 Timóteo 5, de 3 a 4. Quem encontrou pode ler. Obrigado. Olha só, mais uma vez, exercer a piedade. Exercer ela. Então, tem alguém aqui, olha, tem alguém que está precisando na família. Exerça a piedade ajudando essa pessoa. Vê que a piedade é uma atividade sua, é um exercício seu. Assim como o exercício físico que você faz, a piedade também é. Se alguém pode ler 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. É 3:11, né? Isso, perfeito, obrigado. Eu estava aberto aqui no errado. Obrigado. Olha só, então vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Nós devemos ser assim, pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Agora eu vou ler o 2 de Pedro 1, de 5 a 8. 2 de Pedro 1, de 5 a 8, eu leio para deixar que é um texto maior. Fala assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é interessante, olha só. Com a piedade, que é o exercício diário, a consagração diária a Deus, uma devoção diária na sua vida diária, com ela você não vai ser inativo, nem infrutífero
no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, se eu não for piedoso, eu sou inativo. Se eu não sou piedoso, eu não estou dando frutos. Então eu preciso ser piedoso, consagrar-me diariamente a Deus, para que eu dê frutos e que eu seja ativo no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Para que eu exerça os dons que a gente viu algum tempo atrás, né? E cada um fez um teste de dons, que eu exerça esses dons para eu ser ativo. Eu preciso ser piedoso, consagrar-me diariamente a Deus. Né? Pastor Lísio, eu vou passar um texto maior, você lê para a gente? 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 11. 1 Timóteo, capítulo 6, de 3 a 11. Pode ler. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada tendo trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas consciências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. É bom, sim? Até o 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância, a mansidão. Obrigado. Então, olha só, segue o que é a piedade. E um pouco mais acima, é interessante que ele fala, olha só, é que daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas, olha aqui, cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha só, muitas pessoas, falsos mestres, eles supõem que a piedade é fonte de lucro. Então eles querem agir de forma pública, né, como se fossem homens de Deus, mas pensando no quê? Nisso aqui, dinheiro. E, em verdade, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Aqui está falando, olha, viva de forma piedosa e contente com o que Deus te dá. Essa é uma virtude. E se a gente for aqui, conjugar esse texto aqui com 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, diz que, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então, cuidado com quem quer ter forma de piedade, mas quer o lucro financeiro, porque essa pessoa aí está enganando, é um falso mestre. Um falso mestre. Essas pessoas aqui se fingem de amigos de Deus, fingem de cristãos genuínos,
mas eles são muito mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm forma de piedade, mas eles negam o poder da piedade, porque eles não fazem isso com contentamento. Eles fazem isso para receber um algo a mais. Eles não fazem isso para servir, eles fazem isso para serem servidos. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, com essas pessoas aqui, que fingem uma vida diária de consagração a Deus, mas que no fundo estão ali só por interesse.